Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom tê-los de volta aqui novamente nas narrativas politicamente incorretas. E hoje nós vamos tratar do quarto vídeo da série Jesus Cristo, o Rei Judeu das Nações. Então, se você acompanhou o vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho de maneira bem superficial, bem rápida, sobre a teologia da substituição. Apresentamos para vocês o conto dos dois filhos, do livro Quando um Judeu Governar o Mundo, que está aí nas nossas referências, e para poder mostrar que nós, não judeus, nós os gentios, que não somos judeus, não somos melhores do que os judeus, nunca fomos, não somos e nunca seremos. Então, todo tipo de teologia, todo tipo de explicação sobre o reino de Deus, ou sobre a salvação, ou sobre a Bíblia, que coloca os judeus como um povo menos importante, ou como se eles fossem um povo pior do que os outros, tudo isso é diabólico, tá certo? Isso é mentira. Sei que essa palavra pode parecer um pouco pesada, mas essa é a realidade, Nós não somos melhores do que os judeus. Aliás, nenhum povo é melhor do que o outro. Quando o próprio Deus escolheu o povo judeu, e Ele escolheu porque Ele quis escolher, Ele mesmo deixou isso claro para o povo judeu. Eu não estou escolhendo vocês, isso está explícito lá nas Escrituras Sagradas. E quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, eu não estou escolhendo vocês porque vocês são melhores do que essas nações que eu estou retirando daqui, porque eles chegaram ao cúmulo de sacrificar os próprios filhos, E Deus não tolera sacrifício de inocentes, muito menos de crianças, Então esse povo que eu estou retirando aqui da terra, que é um povo que eu dei muita oportunidade, muita chance, estou retirando daqui para colocar vocês no lugar deles. Eu não estou fazendo isso porque vocês são melhores do que eles. Eu estou fazendo isso porque eu amo vocês e resolvi escolher vocês para isso. E por meio de vocês eu quero que vocês abençoem todos os outros povos da terra, Que vocês testemunhem do meu poder e do meu amor e principalmente da minha graça, Porque eu sou um Deus que salvo, cuido, abençoo, porque eu sou bom, não é porque nós, porque vocês, Deus dizendo, não é porque vocês são bons. Então Deus nos ama, Deus cuida de nós, porque Ele é bom. E é a sua bondade em nós que nos transforma, Sem a graça de Deus em nós não somos nada, Com Jesus Cristo vivendo dentro de nós, nós somos amados, somos santos, somos santificados, somos fortalecidos, conseguimos amar, conseguimos suportar muita coisa que sem a graça de Deus nós não conseguimos. Então a teologia da substituição é a mãe de todas as falsas teologias, seja a teologia da libertação, teologia da prosperidade, seja qualquer outra teologia, a teologia do Karl Rahner, que nós vamos conversar oportunamente um pouco mais, num outro vídeo, ou talvez em alguns outros vídeos. Então a teologia da substituição é a mãe de todas as outras falsas teologias. Por quê? Porque elas dividem, essa teologia divide, essa teologia coloca o judeu como um povo menos importante, e os gentios como o povo mais importante. E pior ainda, coloca os judeus como aquele povo que foi esquecido, rejeitado por Deus, e agora o que vale é a igreja, Isso é uma grande mentira, Quem fala isso e quem sustenta isso teria que defender um monte de contradições impossíveis de serem defendidas durante toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas assim mesmo ainda tem gente que defende, não de maneira explícita, é difícil você encontrar algum líder religioso cristão que defende de maneira explícita essa substituição. Mas a defesa implícita, a defesa sutil, ela é muito forte, e muito presente. E é isso que nós conversamos um pouquinho no vídeo anterior, E o título desse quarto vídeo da série é a Irmandade, entre aspas, a unidade nas leis de Deus Pai, Então, o que nós queremos é frisar que essa irmandade ela só é possível quando nós compreendemos esse mistério, Qual que é o mistério do Evangelho, o mistério da salvação?
Cristo, que estava lá na lei, no Antigo Testamento, né? Que representava toda a grandeza de Deus e chamou um povo e acolhia inclusive estrangeiros. Ele, por meio do sacrifício, recebe todos os outros povos, judeus e não judeus, e transfere essa paternidade que só Ele é capaz de transferir para todos aqueles que recebem, que se sujeitam às leis de Deus, ao amor, ao cuidado de Deus, à justiça de Deus, né? Então, a irmandade, não que a palavra unidade esteja errada, né? Ela é bíblica, ela é defendida pelo apóstolo Paulo, né? E por outros contextos bíblicos, por outras situações bíblicas. A gente entende, né? O próprio Jesus Cristo disse que o mundo iria reconhecer a igreja quando houvesse unidade no meio dela, né? E sim, todos aqueles que se dizem cristãos, né? Judeus ou não judeus. E a gente sabe que essa unidade ela tem a ver com a própria natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no nosso caso específico, nós seres humanos que somos adotados por Deus em Cristo Jesus, nós recebemos uma irmandade entre nós, né? Então, judeus e gentios, eles, por causa de Cristo, eles se tornam irmãos, filhos de Deus Pai, né? Jesus Cristo deu essa possibilidade, né? Por causa do seu sacrifício. E essa irmandade, ela tem uma razão de ser e uma razão de permanecer, que entra aí a questão da unidade, né? Ela só existe e ela só é mantida por meio das leis de Deus Pai, né? De tudo aquilo que Deus Pai estabeleceu como norma de vida e como condições para viver dentro do seu cuidado, do seu reino, né? Imagine uma situação, principalmente você que é pai, né? De receber, lembrando até do conto lá dos dois filhos, né? De receber alguém na sua casa e de repente, como um filho, né? E de repente esse novo filho começa a fazer um monte de coisa dentro da sua casa que contraria tudo aquilo que você estabeleceu como normas para casa, né? Seria esquisito, não seria? E às vezes a gente quer que Deus faça isso também, né? Tem pessoas que defendem isso, né? Como se, eu quero ser filho de Deus, mas eu quero continuar fazendo o que eu acho que deve ser feito, o que eu acho que é correto, né? Isso é um contrassenso, né? Deus nos aceita como filhos para nós nos sujeitarmos à sua paternidade, né? O problema é que nós temos um conceito muito errado de paternidade e a gente tem conversado mais especificamente sobre isso na série do Coração dos Pais aos Filhos, né? Então a divisão entre cristãos, que na verdade também é divisão entre judeus e árabes, porque são esses grandes povos, né? O mundo politicamente correto chama das 3 grandes religiões monoteístas, né? Eles têm como característica comum se verem como descendentes de Abraão, como filhos de Abraão, e todos de alguma forma ligados, né, com o Antigo Testamento, né? Claro que há interpretações diferentes em relação a esses grandes, né, essas 3 grandes religiões, mas todos eles têm como linhagem Abraão, né? O nosso pai Abraão, o pai da fé, né? Então existe um chamado, né? Essa divisão ela é muito ampla, então essa dificuldade de viver como irmãos, né? Entre os cristãos ela é muito maior, né? Ela envolve judeus e árabes. E isso só é resolvido quando nós entendemos, aceitamos em Cristo Jesus que existe um chamado original e que esse chamado não foi revogado, ele não foi mudado, né? Esse chamado é o chamado a Abraão, né? Esse homem que recebeu a graça de ser considerado amigo de Deus, né? Então é um chamado para Abraão. Deus promete para Abraão que ele ia ter muitos filhos, a descendência ia ser muito maior que as estrelas do céu, né? Seria incontável. Então nós fazemos parte dessa filiação, né, de Abraão, dessa promessa que Deus fez para Abraão, e nós que não temos a linhagem sanguínea, né, da judaica, nós fomos colocados nessa linhagem, fazemos parte dessa promessa em Cristo Jesus, né? Então, se nós entendermos isso, nós vamos conseguir viver como irmãos, né? Então, nós somos irmãos porque somos filhos de um mesmo Pai, Deus, que chamou Abraão e que estabeleceu quais seriam as regras dessa paternidade, né? E é nessas regras de paternidade que nós nos tornamos um, que nós conseguimos essa unidade, né? O livro de Efésios, como vários livros da Bíblia, né, e vários outros textos da Bíblia,
falam muito sobre isso, né? Que essa unidade só é possível em Cristo, que veio trazer para dentro do nosso coração essa lei eterna, né? Esses princípios eternos do Pai, desse reino eterno do Pai que quer trazer aqui para a terra, né? Conforme nós oramos e rezamos na oração do Pai Nosso, né? Então, todo movimento de unidade, né, entre cristãos e não cristãos, ou movimento de ecumenismo, né, que não tem isso como base, ele está fadado ao fracasso, né? Porque a única forma de nós andarmos juntos, de nós andarmos como irmãos, é reconhecer a nossa filiação de um mesmo Deus, que tem regras e princípios imutáveis para essa filiação, né? Então nós nos tornamos irmãos, nós vivemos essa irmandade a partir das mesmas regras, né? Então as leis e os princípios de Deus que são a base para nós andarmos juntos, para nós andarmos como irmãos, né? Então são as raízes judaicas, né? Que não significa virar judeu, né? Então é importante que fique bem claro isso, que você entenda que não é isso que nós estamos defendendo, né? Não se trata de não judeus virarem, se transformarem em judeus, né? A Bíblia condena isso, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aliás, como imposição, né, para participar da graça de Deus, ainda não significa que aqueles que querem espontaneamente, né, se tornar prosélitos não possam, né? Claro que pode, mas a condição não é virar judeu, se transformar judeu, né? A condição é estar ligado a esses princípios que regulam a paternidade de Deus, né, que são as leis que não podem ser questionadas, né? Então, todo movimento de irmandade, de unidade, ele deve estar relacionado com os princípios de Deus, né? Então, um exemplo ali é o que está colocado em Isaías 55, né? Que Deus quer restaurar todas as coisas, restaurar os relacionamentos, que Deus quer uma sociedade que não seja dirigida por princípios nem capitalistas, nem socialistas, que não seja dirigida por dinheiro, né, mas pelos princípios de Deus, da fraternidade, do cuidado um com o outro, da justiça, né? Apocalipse, os capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse deixam isso muito claro, né? Como será a eternidade, né? Que é o mesmo que iniciou lá no jardim, né? Essa irmandade na justiça de Deus Pai, né? Então, esse movimento da irmandade tem que ser um movimento que parte de mim e de você, né? Então, nós precisamos ter projetos comuns. A unidade e a irmandade não se constrói a partir de ideias ou de projetos institucionais. Eles são importantes, né? Nós conhecemos vários movimentos de unidade, né? De movimentos de relacionamento entre cristãos, católicos, evangélicos, e é importante, né? Aqueles que têm oportunidade para participar desses movimentos, isso é importante, isso faz parte também, né? Mas essa irmandade não é institucionalizada. Eu não sou com um judeu, com um outro cristão, seja ele católico evangélico ou com um árabe que se tornou cristão, porque eu estou inserido numa entidade ou em um movimento. Eu sou porque eu tenho projeto comum com essas pessoas, né? E daí a importância, por exemplo, de se voltar, né, para a natureza, de se voltar para buscar uma vida autônoma, né? Os cristãos lá em Atos, eles viviam sem depender do sistema, né? Eles provavelmente eles trabalhavam juntos, né? Produziam pão, seu sustento, né? Suas necessidades juntos. Então, se nós queremos de fato viver essa irmandade, essa unidade, essa irmandade trazida, né, por Cristo, consolidada pela graça de Cristo, iniciada lá em Abraão, então nós precisamos regaçar a nossa manga, né, procurar pessoas que têm religiões diferentes ou que têm crenças diferentes, mas todas voltadas para Cristo, né, para o verdadeiro Evangelho, e ter projetos comuns com essas pessoas, né, construir relacionamentos reais que têm a ver com o cotidiano e que de fato fazem parte da nossa vida e mudam a nossa maneira de enxergar a realidade. Então é isso, né? Que Deus nos ajude a caminhar nisso. Nós vamos voltar em outros momentos a esse tema específico, porque nós temos certeza que é isso que você quer, né? Projetos reais que tragam o reino de Deus para a terra e que não sejam apenas teóricos, né? Junto com muitos e muitos irmãos. Que Deus nos abençoe nesse propósito e continuemos nessa luta. Deus continue abençoando você e a sua família. Até a próxima.